Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje teve noite aí de Sul-Americana, teve noite de Libertadores e nós vamos falar aqui principalmente do pós-jogo do São Paulo, que foi a Quito enfrentar a LDU no Equador e voltou de lá com uma derrota por 2-1. Mas antes de falar desse jogo, vamos falar dos resultados aí. Na Libertadores, o Fluminense ganhou por 2-0 do Olímpia no Maracanã e com esse resultado levou uma boa vantagem para o Paraguai. Os gols aqui foram marcados por André e Cano e o Fluminense vai com uma boa vantagem aí para o Paraguai, né? No outro jogo, falando em vantagem, já pela Sul-Americana, o Fortaleza venceu o América de Minas por 3-1 fora de casa. Foi lá em Minas, chegou a abrir 3-0 e o América diminuiu com o Mastriani no finzinho ali e ficou 3-1 para o Fortaleza. Um grande resultado do Fortaleza, que está do outro lado da chave, enfrenta o vencedor de Estudiantes e Corinthians. Claro, caso o Fortaleza confirme a classificação para as semifinais. Aqui do lado da chave do São Paulo, ontem o Botafogo empatou 1-1 com Defesa e Justiça. E hoje o São Paulo, como eu havia falado aí, perdeu por 2-1 para a LDU. Um alôzinho rápido aqui, antes de falar sobre o São Paulo, foi o Palmeiras, teve problema com o voo da pra cá, como avisei no vídeo anterior. O Palmeiras se deslocou de Pereira até Cali hoje, onde fica num hotel, e amanhã às 9h30 da manhã, horário local, pega um voo fretado de volta ao Brasil. Nesta sexta-feira, o horário aqui do Brasil é 11h30 da manhã, então o Palmeiras deve chegar aqui por volta das 7h30 da noite, 8 horas, e aí o Palmeiras não treinará também na sexta-feira, então o Palmeiras perdeu o treino de quinta, de sexta, treina somente no sábado pela manhã para jogar com o Vasco no domingo no Allianz Parque. Agora vamos falar aí do jogo do São Paulo. O São Paulo, pelas quartas de final, foi até Quito enfrentar a LDU e trouxe de lá uma derrota na bagagem por 2-1. Uma derrota que poderia ter sido muito amarga. O São Paulino ainda vê com bons olhos, porque conseguiu fazer um gol lá fora ainda, diminuiu a vantagem e traz um simples resultado aqui de vitória, pode levar o jogo aos pênaltis e 2 gols reverter e chegar às semifinais. E o torcedor São Paulino está esperançoso porque reverteu contra o São Lourenço, um time taticamente em termos de defesa muito bom e conseguiu reverter, e reverteu para cima do Corinthians, um time que também aí costuma defender-se bem, e o São Paulo conseguiu reverter. E esse gol aí saiu graças ao jogador Lucas, mas antes vamos falar aí do primeiro tempo. O primeiro tempo seria um tempo assim para o São Paulino esquecer, né? O São Paulino, mas não o São Paulo. Como disse Dorival, tem que tirar a lição. A LDU foi melhor do que o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, mereceu o resultado, buscou o jogo. Então o São Paulo tem que tirar a lição desse primeiro tempo para saber o que vai fazer no Morumbi, tá? Diante da LDU. O Dorival comentou isso daí, disse que vai ter que trabalhar muito, e quando ele fala vai ter que trabalhar muito, o São Paulo então deve enfrentar o América no fim de semana pelo Brasileiro com um time totalmente reserva, né? Porque ele deve trabalhar esses jogadores aí para ver como enfrentará essa LDU aí. O Dorival terá muito trabalho. A LDU começou o primeiro tempo logo com 1 minuto fazendo um gol com o Johan Júlio, né? Jogador que era do Santos, estava lá na LDU, jogou muito bem o Johan Júlio. Ele passou ali no meio de 3 jogadores do São Paulo na defesa, deu uma cavadinha sobre o Rafael, fez um belíssimo gol. E ele não fez só isso, né? Ele chegou a dar assistência para o gol do Ibarra ainda no segundo tempo, um belo passe. O Ibarra chegou tocando também na cavadinha, tirando de Rafael, abriu 2-0. A LDU poderia ter aberto muito mais que 2-0, poderia ter feito o terceiro, o quarto, mas parou ali nas boas defesas de Rafael, que esteve muito bem aí, apesar de ter tomado 2 gols no primeiro tempo. Ele ainda fez 2 boas defesas no primeiro tempo. E o São Paulo, gente, desde 2021 ele não fazia isso, num jogo contra o Fluminense, ele ficou um primeiro tempo inteiro sem dar um chute a gol. É isso aí que você está ouvindo, o São Paulo não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo.
No segundo tempo, Dorival mexeu no time, trouxe Luciano para campo, trouxe Luan no lugar do Gabriel Neves, trouxe também o Michel Araújo, aí tirou ali o Rato, o Nestor, né? E o time melhorou significativamente, tá? Tanto melhorou que a partir ali dos 15 minutos do segundo tempo, foi dominando, encontrando os espaços. O time da LDU parece que cansou, o curioso, né? Porque o time da LDU jogava em casa, altitude, o São Paulo conseguiu controlar bem essa questão aí de fôlego, né? E o Lucas muito bem fisicamente, ele que inicia a jogada do gol no meio campo, ele dá um tapa, o Caleri toca para o Luciano arranca, dá um belo passe para o Lucas chega chutando cruzado, faz o gol do São Paulo, diminui a vantagem que a LDU tinha, né? Uma vantagem que se fosse de 2-0 seria um placar muito ruim para trazer aqui para o Morumbi para poder reverter, e com a diferença de um gol fica bom ainda para o São Paulo, porque existe essa possibilidade de reversão, uma vez que a LDU e São Paulo, quando se enfrentam, esse foi o 5º jogo. Nos 3 jogos lá no Equador, a LDU ganhou, e nos 2 aqui no Morumbi o São Paulo ganhou. E o São Paulo nunca havia perdido lá por uma diferença mínima de um gol. Tinha perdido de 4-2 uma vez e 3-0. Então essa diferença mínima da esperança do torcedor são paulino, que o São Paulo já ganhou da LDU aqui 2 vezes no Morumbi, né? E então conta com essa terceira vitória para poder classificar-se para as semifinais da Taça Sul-Americana. O vencedor desse confronto, como eu disse, enfrenta o vencedor de Botafogo e Defesa e Justiça. A parte ruim é para o torcedor são paulino que Beraldo se machucou, torceu o tornozelo, então assim, é dúvida para o jogo de volta contra a LDU. Pela forma com que ele saiu, eu não acredito que ele volte em menos de 15 dias. Vai ser necessário fazer um exame de imagem para saber o que aconteceu com o tornozelo do Beraldo. E outra notícia ruim é que o Rafinha não jogou bem hoje. O Rafinha foi muito mal ali na marcação, sofreu com a velocidade dos jogadores da LDU, os dribles, chegou a tomar um amarelo. O Rafinha não esteve bem na partida, o Alisson também esteve um pouco apagado, abaixo da média, assim como o Rato também, que entrou no primeiro tempo, abaixo da média. O São Paulo num todo no primeiro tempo muito mal, corrigiu ali o seu time no segundo tempo, né, como eu disse, chegou a dar 2 chutes a gol, um com o Luciano, um com o Lucas. O do Luciano o goleiro defendeu, o do Lucas passou do lado direito da trave, e aí o São Paulo, como eu disse, fez um gol aí com o Lucas. Esperança para o torcedor tricolor. Lembro aí que amanhã eu vou trazer as crônicas do De La Salle para vocês aí no fim da tarde, tá? Vamos falar aí sobre Ademir da Guia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal. Deixa aquele like aí pra gente, né? Para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e divulgar ainda mais. E compartilhe com os amigos aí, com a família. Um grande abraço a todos. Valeu. Até amanhã.